Aqui tá gravando. Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é Elke. Nós vamos falar um pouco aí da atual situação da educação no nosso país e vamos tentar sugerir uma defesa de uma mudança nessa área da educação. Bem, começando aí no panorama da educação de hoje, como que é esse panorama? Na hora que a gente fala simplesmente de 27% de analfabetos funcionais, o que seriam analfabetos funcionais? Bem, nós somos divididos em áreas de conhecimento dentro da avaliação da educação no Brasil. Eles separam a população em analfabetos, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Esses analfabetos funcionais seria ou analfabeto ou rudimentar. O que seria o analfabeto? Aquela pessoa que nunca foi na escola. Esses já são poucos atualmente no Brasil, só que o ato de ir na escola não indica atualmente que a pessoa aprendeu, né? E esses analfabetos funcionais, então, seria envolvido nos dois, tanto o analfabeto quanto o rudimentar. O rudimentar é aquela pessoa que foi na aula, aprendeu de acordo com o professor, né, que diz que houve um aprendizado, de acordo com a progressão continuada, né? Que na verdade tem aquela passagem de ano após ano sem fazer um exame. Eles dizem que ele está habilitado, mas na verdade na hora que a pessoa pega um texto para ler, ele não consegue interpretar o texto que leu. Ele simplesmente lê, não avalia o que foi lido. Então esses seriam aí os nossos analfabetos funcionais. Então no Brasil 27% dos estudantes são analfabetos funcionais. E esse texto, né, é o que não é um texto complexo, é um bilhete. À medida que não consegue entender o que é escrito num bilhete. Exatamente. Uma palavra com outra. Exatamente. Tipo, o professor faz o ditado, ele escreve tudo que o professor falou. Só que aí o professor fala para ele, lê e me interpreta o que você acabou de escrever, ele não consegue. Então é aquela dificuldade, simplesmente ele aprendeu a escrever. Ele não aprendeu a pensar, né? Bom, com base nisso, nós fizemos aí algumas análises, um ou 3 artigos somente, porque foi rápido, né? Mas já deu para a gente ter uma noção. Bom, panorama da educação hoje no Brasil. Apenas 8% tem plenas condições de compreender e se expressar. Bom, eu tinha falado daquelas 5 etapas de alfabetismo, que seriam analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Esses 8% seria o que o Estado considera como proficiente. O proficiente, ele tem condição de ler um texto, de avaliar um texto e de opor a sua opinião quanto àquele texto lido. Então seria o básico que nós, como pais, gostaríamos que uma pessoa que sai do 9º ano tenha a capacidade dele, certo? Pegar um texto, ler e entender o que leu. E no nosso país, somente 88% tem essa condição. Ou seja, 92% dos alunos do 9º ano não tem condição total de aprendizado, não consegue ler e avaliar o que leu. Então é muito grave a situação e por isso nós vamos aí sugerir uma mudança na nossa educação. Bom, 92% da população não consegue entender o que lê, né? Pode passar para o próximo. Bom, o nosso panorama na educação do Brasil hoje. Na hora que eu falei daquelas divisões que o governo fez, é uma divisão que é feita pelo SAEB, Sistema de Avaliação do Ensino do Brasil. Esse sistema de avaliação, eles dividiram em etapas, pensando nesses números aqui. Vocês veem que no ensino fundamental, inicial, final e médio, como que eles fizeram essa divisão? O governo manda provas para os alunos fazerem em 3 anos subsequentes. O colegial, o primeiro colegial, o 5º ano, não, o 9º ano, né? Isso. E o 5º ano. 5º, 9º e aí eles fazem uma avaliação de todo o ensino do Brasil. O SAEB faz uma média de todas essas notas e com isso dividiram no seguinte estágio. Para o ensino básico, a pontuação vai de 125 até 274. Vocês estão vendo aquelas pontuações. De acordo com esses números, eles dizem até quanto que o aluno conseguiu aprender.
Para o ensino final, que seria o 9º ano, vai até 349 e para o ensino médio, 475. Bom, a mudança, a reforma na educação que teve, começou em 94. Então, de 95 para cá, a gente vai vendo a situação. Agora, só para vocês terem uma ideia, o ponto mais alto aqui foi 219, 56 e 67, de acordo com as áreas. O que significariam esses pontos? A maior pontuação aí diz que seria a 267. 267 seria o 4º nível, eles são divididos em 7 níveis. Então, nós estamos no 4º nível, que não chegou nem na metade da divisão. O que diz o máximo que aprendeu? Ele aprendeu simplesmente a reconhecer, avaliar tabelas e fazer uma leitura de um texto. Ou seja, a pessoa mais habilitada no Brasil, que tem 267 pontos do ensino médio, não consegue, além de ler e avaliar levemente o texto. Então, isso é a média do que se tem no SAEB no Brasil. Avaliando tudo isso, nós chegamos à conclusão que a qualidade da educação hoje é pior do que em 95, piorou muito. O único ganho que foi observado nos anos iniciais do ensino foi nos municípios, que vocês podem ver aqui no ensino fundamental, foi onde conseguiu ter um melhor aumento aqui. Mas por quê? Nas escolas municipais tem aí alguma forma diferencial de ensino, tem um apoio da prefeitura, tem algumas coisas que colaboram com os professores. Tem os pais participantes? Os pais participantes. Alguns municípios têm projeto educacional, alguns não são todos. Então, É verdade. É verdade. A prefeitura tem outra exigência com relação aos professores. Os professores do município parece que eles não são tão avaliados quanto a número de alunos aprovados quanto são em São Paulo, no Estado. No Estado, a diretoria consegue um aumento salarial de acordo com o número de alunos aprovados, que é horrível, que não é número de alunos habilitados, é número de alunos aprovados, ou seja, você entrou, saia, né? Não me interessa se aprendeu ou não. É por tarefa. É mais ou menos isso. Você é punido se reprovar um aluno. Isso. E isso é sério mesmo. Na época que eu fui professora, né, eu acabei desistindo, prestei um concurso e hoje estou na pesquisa. Mas em época em que eu dei aula, realmente os diretores procuravam esconder da gente, né? A gente dava aula de matemática e física, então eram disciplinas difíceis, né? Tem um grande índice de reprovação. E os diretores chegaram simplesmente a dizer, ó, é dia 24 e foi dia 19, para eu não participar da avaliação de aluno. Eu percebi que você era meio diferente mesmo, porque matemática e física pode ser louco. Só pode ser. Bom, e nesse mesmo período, o gasto de educação passou de 4% para 9% da Receita Federal. Ou seja, está tendo investimento na educação. Agora, gente, que educação? Eu estou lendo um livro que fala, que eu não lembro agora o nome do autor, mas ele fala justamente sobre dados estatísticos da educação no Brasil. E ele diz lá no livro que o maior investimento do Brasil foi na educação de 3º nível das universidades. Então, está se investindo 130%, um aumento de 130%, sendo que a maior percentual desse investimento foi a nível universitário. Isso é Brasil? Brasil. Esse é Brasil, tá? Esse é Brasil. Então, o investimento maior está sendo a nível universitário. E com isso nós não temos base nenhuma para alunos simples, que não têm condições de pagar uma escola particular, conseguir entrar numa USP e Unicamp. Né? Nós temos que ser realistas. E nós estamos aqui para quê, né? Isso é a base. Para restringir a educação a pessoas que têm condições de pagar? E se E consegue mesmo a possibilidade de entrar, ele não tem nível para acompanhar. não acompanha. Não tem nível para acompanhar. Por que não tem nível? Porque o ensino básico está nessa situação. Progressão continuada. A gente está falando que, em média, as pessoas não conseguem compreender um texto mais elaborado. Elas não conseguem nem compreender o que está sendo perguntado para elas no vestibular. É isso daqui que a gente está falando. Então, ela não consegue... Não é que ela não tem inteligência para competir com o cara lá. Ela não tem conhecimento para entender a prova. É muito mais grave do que a gente está falando. Não tem ferramental para Passou Não tem disso. ferramental. Olha, eu andei conversando, né, com alguns professores e eles dizem, dá uma olhadinha nesse texto. Gente, sério mesmo. São algumas palavras que ele fala que fez uma defesa de uma frase. Então, sou, vai, além. Gente, é mais ou menos isso.
essa é uma redação de um aluno de 7º ano. Então, a coisa realmente está complicada. Se vocês conversarem com os professores que são assim realmente decididos à educação, eles estão totalmente... Conheço muitos professores que abandonaram e, enquanto não mudar essa educação, fica difícil da gente pensar aí numa escola, numa universidade pública para todos. A universidade pública está restrita a quem tem condições mesmo de pagar escolas particulares. Então, a nossa tese ele vai continuar falando, né? Nós vamos fazer uma avaliação estatística depois de todos os dados, para poder realmente ter uma base fundamental nessa tese e aí com isso sugerir uma mudança. A tese é uma parte de um trabalho que a gente está desenvolvendo lá, a gente fez um extrato dele, não está concluído, e trouxe para apresentar dado o momento, e dado que é um estudo longo que a gente não vai conseguir concluir agora, envolve uma parte estatística grande também. A gente tem, a ELC passou bem o panorama do Brasil, aqui a gente tem o panorama de São Paulo. Agora a gente fecha do Brasil para São Paulo e vamos falar, pô, São Paulo é o estado mais rico do Brasil, deve estar muito melhor. Não, a gente não está muito melhor, a gente está muito ruim também. A linha em preto é o que se esperava da meta de educação para o final do ensino básico, 9º ano do ensino básico. A linha verde é o que a gente executou. A gente começou já de fato ali, o que era para a meta de 2017, a gente já tinha antes de estabelecer a meta, melhorou um pouquinho e o ensino passou a cair. Hoje a gente não tem previsão de atingir a meta na educação para o estado de São Paulo, que a gente está falando de educação do estado de São Paulo. A nota que a gente tem ali, só para ressaltar a nota, é o que falou bastante dos valores. A gente está vendo que hoje a gente está entre 4,5 e 5. 4,5 e 5 é o que a gente considera, quando avalia o conteúdo que gera esse 4,5 e 5, é de uma pessoa que não tem condição de ser autônoma, de fazer uma conta menos elaborada, de entender um problema, propor uma solução desse problema, de ler uma notícia e conseguir entender essa notícia. Então a gente tem, em média, e essa distribuição, quem entende um pouco de análise de dados, não é uma distribuição uniforme, então a gente não tem tanta gente boa como a gente tem para baixo dessa curva. É muito grave esse número. Eu acho que o número abaixo de 5 é muito grave. A nossa meta em menos de 6 já é muito grave, porque esse índice vai até 9, e em 9 significa que eu consigo interpretar bem um texto saindo depois de 9 anos de educação. Então, depois de 9 anos de aprendizado, no mínimo todo mundo teria que sair interpretando bem um texto. Aí a gente abre aquele número, né, pegando os dados aqui do IDEB de 2015, e a gente vê que só 6% atingiram esse grau, de conseguir interpretar aquilo que leem e de conseguir resolver problemas matemáticos que não são tão elementares como uma conta simples. No Brasil é 9%, no estado de São Paulo é 6%, é menor. Né? Proficientes, a gente tem 27%. Isso daqui é o cara que está lá bem naquela mediazinha baixa, naquele grupo que a gente mostrou ali. 49% tem o nível básico. O nível básico é praticamente um analfabeto, é um pouquinho mais que um analfabeto. Porque esse índice do IDEB, ele é muito para baixo da escala. O cara que é avançado ou proficiente, mesmo assim ele tem um nível baixo, quando a gente olha o que ele sabe fazer depois de 9 anos de estudo. E a gente tem 18% aqui que entra naquele grupo de analfabetos funcionais. Né? E a gente trazendo aqui alguns pontos do que a gente vê no estado hoje. A gente tem uma falta de estrutura adequada, as escolas estaduais, elas parecem cadeias. A gente vai em escolas estaduais, o desenho da escola é exatamente o desenho de uma cadeia. Né? São grades, são grandes rampas de acesso com grades no meio. Todas as salas de aulas têm grades e num estado de degradação, de falta de reconhecimento, como aquilo lá um lugar de ensino, mas um local de contenção de aluno, que é horrível. Então a gente tem prédios públicos? Tem prédios públicos que são bons? Tem, mas ele não é adequado para o ensino. A gente tem uma formação e remuneração precária dos professores, tanto quando a gente olha, o salário que eles ganham é baixo, mas a gente olha a formação, é muito baixa também. Então é difícil esperar
que o ensino seja bom se a gente não preparar os professores para dar esse ensino bom. A gente tem uma falta de política de conteúdo programático sério. A gente aprovou esse ano as diretrizes programáticas para a educação, Brasil. Até então, não tinha um conteúdo mínimo obrigatório, era um conteúdo indicativo. Então, isso torna o ensino diferente em cada local. E isso tudo causa o caos na educação, né? A gente acha que, além disso, existe um agravamento que se baseia em maquiagem de índice, a Elke falou um pouco sobre isso, da experiência dela, e o sistema de progressão continuada, que é uma política boa, mas que é uma política muito mal implementada. A gente copiou de países muito bons e implementou de uma forma diferente. Lá, normalmente, a progressão vai até o 3º ano, que é um tempo onde o desenvolvimento de cada criança ainda é diferente e é muito ruim você reprovar essa criança. A gente traz isso daqui até o final do ensino médio. Né? E a metodologia, além disso, não foi aplicada na íntegra. A gente tem que entender por que a gente tem progressão continuada. Índice de reprovação entra na Constituição do índice de qualidade de vida. E o índice de qualidade de vida, para eu aumentar ele, eu preciso tirar a reprovação. Então eu tiro lá, no quesito de educação a reprovação, aumento o número de anos de estudo, porque se o cara não reprova, ele também não sai da escola, ele continua frequentando, porque ele não tem dificuldade nenhuma. E aí eu melhoro os indicadores. Então isso tudo agrava. Além disso, o IDEB, que é esse indicador que a gente apresentou, os alunos ruins são estimulados a não fazerem a prova, não existe cobrança. Os professores são estimulados a orientarem alunos bons a se prepararem para a prova, a orientar alunos ruins a não participarem do exame, então pode ser pior do que a gente viu aqui. Aí, propostas. A gente traz algumas propostas. O pessoal falou que isso aqui parece um filme de terror até aqui, né? Propostas. A gente deveria atrelar o bônus dos professores também é o percentual de alunos que realizam a prova. Hoje o bônus é em cima de nota de prova. Então, atrelar em cima do percentual de alunos que participam da prova ajuda que o professor faça com que os alunos façam a prova. Tirar bônus de desempenho por aprovação de aluno. Isso é uma coisa bizarra. O professor, se ele aprovar um aluno, ele ganha um bônus. Se ele não aprovar o aluno, ele perde o bônus. Então, qual que é a vantagem de manter o aluno estudando mais um ano? É um trauma para o aluno e tira o dinheiro do bolso do professor. E a gente precisa mudar o conceito de escola, né? O conceito dessa escola cadeia precisa ser mudado para um conceito de escola diferente. Isso deu certo em vários lugares. No Ceará tem exemplos bons. Nos municípios aqui em volta tem exemplo bom. Tem um exemplo muito bom em Jaguariúna, de transformar a escola, mesmo com estrutura simples, numa escola diferente. Isso por meio de oficinas de reforma da escola. Não precisa o Estado prover a reforma. Quem está na sociedade pode participar dessa reforma e isso ajuda. Oficinas de arte, por exemplo, para grafitar ou pintar a escola. Sistemas de hortas comunitárias. Construção de grupos de teatro, banda, rádio, grêmio, times. Porque isso cria uma identidade de que a escola faz parte da sociedade, de coisas boas do aluno. Isso ajuda muito no melhorar a qualidade do ensino. A gente propõe revogar o sistema de progressão continuada do jeito que está hoje e que o sistema funcione só a partir do 3º ano, só até o 3º ano. Primeira série, segunda série, terceira série continua a progressão continuada, a partir daí o sistema seria revogado. E criar um sistema de avaliação 360 para a gente ter uma visão melhor do aluno e para o aluno ser avaliado de uma forma mais ampla e não só por prova. Então o que a gente propõe aqui é que a gente tenha uma parte da nota do aluno dado por uma prova nacional ou estadual, dependendo se implanta a política, que permita com que a gente saiba como está o nível dos alunos. E essa nota vai pesar na aprovação dele. Uma parte da nota, avaliações do próprio professor, como é hoje, e metade da nota a gente propõe que seja feito do diagnóstico do trabalho em sala. Isso daqui não é dar trabalho para o aluno, mas avaliar a participação do aluno na sala de aula.
Isso daqui, esse ponto aqui eu acho que é um ponto que cabe bastante contribuição, né? É o que a gente colocou pesos aqui, mas eu acho que esses pesos precisam ser bem discutidos, acho que cabe muito aqui. E a gente propõe a criação de um sistema de recuperação continuada, porque tem gente que já perdeu muito, então não adianta você falar assim, agora eu vou reprovar você e vou ficar reprovando você para sempre. Então você precisa deixar o cara ir continuando, mas precisa recuperar o que ele perdeu, para ele chegar lá no final e não estar naquele nível lá de analfabeto. É isso, gente. A gente tem aí, o Vitor não veio hoje, eu tenho um relato, né? Quer falar alguma coisa? Nem responde as perguntas. Eu queria falar o seguinte, eu lecionei Direito Ambiental para 2 cursos, de Gestão Ambiental e Engenharia Ambiental na Anhanguera, na Universidade da Anhanguera de Santo André, e eu conseguia visualizar dentro da sala da aula de 40 alunos níveis diferentes, isso que vocês colocaram aí. Tinha pessoas que não entendiam nada do que eu estava falando. E eu ficava me perguntando como é que essas pessoas chegaram à universidade. Eu ainda hoje não entendo. Quer dizer, como era que eu fazia? Eu tinha dó dessas pessoas. Né? Quer dizer, eu resolvi uma outra forma de aplicar prova. Quer dizer, eu dizia para os alunos, a única hora que eu quero ouvir vocês conversando é na hora da prova. Como? Né? Quer dizer, eu criava questões, criava grupos. Olha, faz de conta que vocês estão dentro da fábrica resolvendo um problema. A equipe resolvendo um problema. E eu dava o problema e colocava 3 questões, uma errada e 2, uma meio certa e outra certa. Né? E eu consegui perceber que era no momento da prova que os alunos aprendiam mais. Porque existia entre eles uma discussão. Né? Quem dali da turma que estava conhecendo mais, ele terminava passando para o outro. Né? E isso inclusive, fez com que, no meu último ano que eu lecionei, que eu disse que não ia dar mais porque estava conflitando com a minha profissão, que é advogado, o reitor da universidade disse, olha, como é, você recebeu esse ano um certificado de melhor professor pelos alunos, e agora está saindo. Entendeu? Então, eu acho que também o professor, ele precisa também, além de identificar essas dificuldades, precisa também ser criativo para fazer com que a contribuição dele com o aprendizado seja melhor. Sim. Por isso mesmo que nós, quando falamos lá de 50%, né, com trabalho extra, seria justamente o que ele aprendeu lá de toda a base teórica. O que você me sugere de trabalho? Como que a gente vai poder utilizar o que você aprendeu no nosso país? E aí eles montam teses, trabalhos, dizendo, olha, aprendendo com essa matéria, nós sugerimos um trabalho assim. Porque isso induz realmente a criança a se desenvolver e a ver a importância de todo o aprendizado que ele teve com as diferentes disciplinas. Né? Então esse seria um dos pontos. Virgílio, eu acho que o que você disse é muito importante, aparece sempre, só respondendo, Virgílio, aparece sempre no que a gente lê. O método de prova, avaliação de prova, não é o mais adequado, porque o método de avaliação de prova ele é mecânico, você aprende a fazer uma coisa mecânica e responde, uma coisa de máquina. Esse tipo de avaliação que você fez, ele faz com que a pessoa leia uma coisa e discuta. Então ele cria o raciocínio de interpretação do texto, que é o que falta, não tem interpretação do texto. Bom, eu queria parabenizar vocês, acho que está muito legal o que vocês estão construindo. Queria fazer algumas reflexões e sugerir algumas coisas. Estou metido, né? Estou falando em todas as teses. Um caipira metido, vai se metendo, vai falando, vai... Mas a ideia, eu queria primeiro, assim, quando aparece, dá o foco no estado de São Paulo, sinceramente, para mim não é espanto nenhum ver os dados que vocês colocaram. É um conceito de estado, é um conceito de tipo de estado elitista em que você precisa de mais pessoas braçais trabalhando em cursos técnicos e que aprendam a fazer o braçal, o técnico, do que pessoas
emancipadas, a educação como emancipadora, para que ela escolha e desenvolva raciocínios e tudo mais. Então, esse é um conceito do Estado de São Paulo que vem sendo implementado há 30 anos. E se a gente não fizer nada, vai continuar sendo implementado dessa maneira. Então, queria sugerir assim, que a gente pudesse, a partir da tese aprovada amanhã, e eu acho que provavelmente não vamos ter nenhuma dificuldade, mas que a gente pudesse criar um grupo de trabalho de comunicação, sabe? E aprofundar os dados e propostas do Estado em 3 eixos, na minha visão. Então, primeiro, uma visão. Qual é a visão de educação que nós queremos para o Estado de São Paulo? Qual a visão de educação que a gente quer para um olhar para o Estado de São Paulo? Então, assim, e a partir dessa visão, qual é o diagnóstico que a gente tem, que é muito do que vocês estão fazendo, e os caminhos que a gente poderia seguir para chegar nessa visão. Claro que uma visão, ela é de longo prazo, né? E o diagnóstico mostra uma situação gravíssima, pelo que eu entendo da nossa visão de Estado, a gente critica e vai ter muito trabalho até lá. E aí o caminho é quais são as ações estruturais que a gente pode colocar. Eu acho que vocês perpassam nas propostas muita coisa interessante, tipo a formação melhor dos professores, isso é uma coisa fundamental. Fim da progressão continuada, isso é uma questão, sabe, elencar coisas assim, porque eu acho que isso, visando que a gente tem aqui um conceito de Estado de São Paulo, daria pra gente já, a partir da tese de vocês, ter um GT de trabalho de educação. E agregar a gente no estado inteiro, sabe? Então, o pessoal tem gente da Unesp, da USP, da Unicamp, que querem se aproximar da rede e contribuir sem se filiar. Eu acho que o GT pode ser esse espaço, sabe? De contribuição e tudo mais. E, ia ser incrível se a gente já startasse com o processo da educação. Porque, na minha opinião, a educação transforma e revoluciona. Então, se a gente puder... a base para mim da emancipação do homem é a educação. Então,